dia, boa tarde, meus alunos do sexto ano. Vamos aí para mais uma aula de ciências. Vamos corrigir aquelas atividades que eu passei a aula passada, que vocês me enviaram. Deixa eu pegar nossa apostila aqui digital. Começava aqui, você ia ler como que fazia o soro caseiro. Ia dar uma olhada aqui, ler como é que fazia e responder essas duas perguntas. Mas eu não vou abrir aqui, eu fiz uma apresentação aqui no PowerPoint. Vamos lá então. Quais são as páginas? 26, 28, 29 e 30. Aqui é um pedaço que eu copiei da apostila, onde está as perguntas do soro caseiro. Pesquise e discuta com seus colegas de sala a utilização do soro caseiro. Primeiro, vocês viram lá lendo da apostila que o soro caseiro é basicamente mistura de água, sal e açúcar. Para que serve esse soro caseiro, pessoal? Ele é muito utilizado quando a pessoa está tendo perda de água e junto com a água está perdendo sais minerais. Então, o soro caseiro serve para hidratar o corpo e recuperar sais minerais perdidos quando estamos com diarreia, por exemplo. Então, quando a pessoa está doente, tendo diarreia muito forte, o ideal é tomar um soro caseiro para estar repondo tanto o líquido que você está perdendo, como os sais minerais que você acaba perdendo junto. É muito comum, já viram o pessoal que está fazendo atividade física, aqueles atletas, tomando aqueles Gatorades, e eu esqueci o nome de outros, mas aqueles compostos. O que vem naquele composto? São basicamente a água, né? E alguns sais minerais dissolvidos. E aí tem o sabor, mas o sabor é só para ficar mais gostoso. Mas ele vem com sais minerais dissolvidos, que é para estar repondo esses sais minerais que a pessoa está perdendo ali na atividade física, porque no suor você também acaba perdendo esses sais minerais, certo? Questão 2. O soro caseiro é uma mistura ou uma substância pura? E explique. Esse aqui tá fácil, né, pessoal? Se eu misturei sal, misturei açúcar, a água por si só já é uma mistura. Como a gente disse, essas águas que nós temos em casa, que a gente compra, já vem uma mistura, não é uma água pura. Então, ainda eu acrescento sal ou açúcar, é basicamente uma mistura, né? Mistura, pois misturamos sal e açúcar e água, certo? E aí nós passamos lá para o exercício 4 da apostila. O 3 é um exercício resolvido, era para você ler também, ele já está resolvido e explicado aqui na apostila. Então a gente passamos para o exercício 4. No 4 ele dá essa imagem, ó. E aí ele pergunta, eu não copiei a pergunta. Em uma aula de ciência, o aluno fez um esboço sobre a classificação da matéria quanto à sua composição. Indique para cada imagem representada se ela representa uma substância pura ou uma mistura, e se é formada por uma substância simples ou composta. Então, pessoal, aqui, ó, olhando aqui, a gente já viu aqui, ó, esse está diferente desse, está diferente desse, diferente desse. Então, cada um desse aqui é uma substância. Se nós temos aí várias substâncias misturadas, logo ele vai ser uma mistura, ó. É como se aqui fosse, por exemplo, sal, aqui a gente tivesse o açúcar, aqui outro elemento, e tivesse tudo misturado. Se nós temos tudo misturado, uma mistura. Agora na nossa imagem B, nós temos aí, ó, todos eles são iguais, todas as moléculas iguais. Então, se eles são moléculas iguais e estão formados pela mesma molécula, ó, não tem cor diferente nem tamanho diferente, vai ser uma substância pura simples. Porque se tivesse aqui, ó, por exemplo, nesse caso da imagem D, já é diferente. Agora aqui não, vamos supor que esse aqui seja o oxigênio, ó. Se ele for o oxigênio, ele tem duas moléculas de oxigênio, logo ele é o O2. Duas moléculas de oxigênio, duas moléculas de oxigênio, duas moléculas de oxigênio. Então, é uma substância pura, porque só tem o oxigênio, e simples, porque ele está sozinho, ó, só o oxigênio. Não tem outro elemento químico grudado nessa molécula. Então, nós temos aí uma substância pura simples. A imagem 3,
Agora aqui na imagem C, quer dizer, 3 não, né? C. Nós temos aí, ó, uma substância e outra substância. Se nós temos aí duas substâncias diferentes, nós vamos ter o que? Uma mistura, né? É como se eu tivesse aqui, ó, areia e açúcar misturado. Logo, se é duas substâncias, nós temos uma mistura, né? E nós temos aí a imagem D. A imagem D a gente percebe, ó, essa substância ela é formada por dois elementos químicos. Ó. Podemos ver aqui, ó, um em amarelo e um azul. Então, se ele está formado por dois elementos químicos, ele é uma substância pura simples? Não, ele vai ser uma substância pura, ó, porque ó, não tem nada misturado, só tem essa substância, só que ele vai ser uma substância pura composta, porque essa substância é formada por dois elementos químicos. Ó. Poderíamos colocar aqui CO2, por exemplo, poderia ser, ó, o amarelo sendo o carbono, os azulzinhos sendo o CO2. Nós teríamos 4 moléculas de CO2. Opa, 5 moléculas de CO2. Ela é uma substância pura, porque só teria CO2. E ela é composta porque ela é formada por carbono e por oxigênio. Certo, pessoal? Exercício 5. Durante uma aula de ciências, o professor apresentou os seguintes exemplos de misturas aos alunos. Aí temos aqui as 5 misturas. E aí ele vai perguntar: classifique esses exemplos de mistura como homogênea ou heterogênea. Mistura número 1. Nós temos aí a água mais o álcool etílico. Essa mistura do álcool com a água vai ser o que? Pessoal, o álcool ele se mistura na água, ele vai formar uma mistura homogênea, né? Se ele se mistura, vamos colocar aqui homogêneo. Mistura número 2, misturar o gás oxigênio com o gás carbônico. Ele também se mistura. Lembra que eu falei que esse ar nosso aqui tem o oxigênio, tem o nitrogênio, e entre eles tinha o gás carbônico também? Porque quando a gente faz uma queima, o carro mesmo libera gás carbônico, ele não se mistura? Ou você consegue ver o gás carbônico separado do oxigênio? Ele forma uma mistura homogênea, né? A gente não consegue ver a diferença. Então, uma mistura homogênea. Mistura 3. Água e óleo. Esse já está mais do que batido, né, pessoal? O óleo ele não se mistura na água, então é uma mistura heterogênea. E aí nós temos uma mistura 4, água e areia. Água e areia também não se mistura, né? Então nós temos uma mistura heterogênea também. E o último a mistura a 5, água e pó de serra. Água e pó de serra também não vão se misturar, então vai ser uma mistura heterogênea. Certo, pessoal? Questão número 6. Um grupo de estudantes realizou um experimento em uma feira de conhecimento utilizando dois líquidos incolores, A e B, em uma proveta, uma vidraria volumétrica muito usada em laboratório de química. Eles adicionaram o volume do líquido A, depois transferiram para a proveta o mesmo volume do líquido B. Observando-se a proveta, verificou-se que os líquidos incolores eram immiscíveis. Primeiro, pessoal, repara aqui o que é uma proveta, para vocês não ficarem em dúvida. E agora ele falou que os líquidos eles eram incolores e eram immiscíveis. Vocês primeiro tinham que pesquisar a palavra aí, o que significa a palavra immiscíveis. Então, immiscíveis, principalmente se você procurar no dicionário já daria, mas se você colocasse aí immiscíveis na química, daria uma definição mais apropriada. Então, immiscíveis são substâncias químicas que não vão se misturar. Em relação a essa atividade experimental, é correto afirmar que, considerando-se as fases observadas, os dois líquidos formaram uma
Resposta B, pessoal, mistura heterogênea. Se ele já falou aqui no texto que eles não se misturam, se eles não se misturam, não tem como formar uma mistura homogênea. Não tem como ser uma única fase. E saturada, a gente vai ver mais para frente, é a solução quando ela não tem mais a capacidade de diluir. Por exemplo, peguei a água, misturei sal, ele diluiu. Vou misturando mais sal, ele vai diluindo. Chega uma hora que essa solução minha não consegue mais diluir o sal. Aí ele começa a ficar no fundo o sal, porque já não tem mais a capacidade de diluir. Aí a gente fala que essa solução ficou saturada. Mas a gente vai ver mais para frente ainda. Então, por que é uma mistura heterogênea? Pois são immiscíveis, eles não se misturam. Resposta B. 7. Na conserva de palmito, pupunha, utilize uma salmoura, que deve ser clara e límpida. 100 litros de uma salmoura pode ser preparados pela dissolução de 5 kg de sal de cozinha e de 1 kg de ácido cítrico em 96 litros de água. A qualidade da conserva de palmito exige que a salmoura seja uma... Ó, pessoal, se eu vou pegar água, vou pegar sal de cozinha e vou pegar ácido cítrico, o que vai ser? Uma solução, né, pessoal? Aqui ele, ó, substância composta não pode ser, porque eu não estou falando de uma única substância, eu falei de uma mistura, né? Misturei 3 elementos, então não é substância pura e nem composta. Não é uma mistura heterogênea, pois eles vão se misturar. A gente sabe que o sal se mistura na água, vocês até não poderiam saber aqui do ácido cítrico, mas ele também se mistura porque você no seu palmito o líquido vem homogêneo, né? Então é a solução. O que é uma solução, pessoal? A solução é quando eu misturei, usei um solvente, que geralmente quando a gente fala que a água é um solvente universal, porque várias coisas se dissolvem nele. Então eu usei aí um solvente universal que foi a água e usei os solutos que foram o sal e o ácido cítrico e formei uma solução. Certo? Questão número 8. O sistema BAIX é recomendado para um tipo de tratamento de água. Está na apostila de vocês, pode acompanhar. Se ficou ruim a imagem aqui, pessoal. Seu fabricante indica para estabelecimento como posto de gasolinas, oficina mecânica e lava-jatos. Aumentei um pouquinho. Como é que funciona esse tratamento aqui? Ó? Aqui está entrando a nossa substância, o que a gente vai tratar, né? Nossa água com nossa mistura, nossa água misturada. E aí nós temos aqui, ó, água suja e aqui nós temos areia. E aqui dá para perceber, não nessa imagem, mas se olhar na apostila, que ele é como se ele tivesse com vários furinhos esse cano. Por quê? Nesse primeiro bloco aqui a gente vai separar a água de sólidos. Então, um pedacinho de plástico e outros materiais, tudo vão ficar retido aqui. Só vai passar apenas a água suja para o próximo. Então, todos os outros vão ficar retido aqui. Nesse segundo bloco, nós temos aí, ó, o óleo já começa a separar, o óleo que está mais separado já separa, e aqui nós temos emulsão. O que é uma emulsão? Emulsão, lembra lá só, o que é um emulsificador? Não é algo que mistura água com óleo. Então essa emulsão nós temos água e óleo dissolvido nele, está emulsificado. Por quê? Se for um lava-jato, usou sabão. O sabão não tem essa função de fazer emulsão, de emulsificar. Então aqui nós temos a água e nós temos também óleo dissolvido. Porém, conforme ele vai ficando aqui nesse segundo poço, ele já vai separando. Não era o que acontecia naquele copo quando eu fiz o experimento, deixei ele parado. Por mais que emulsificou, se ele fica parado, ele começa a separar. Então o óleo foi vindo para cima. E aqui só vai passar essa água que já está separada um pouco do óleo aí. E aí nesse terceiro bloco aqui nosso, ele vai terminar de separar, ó, porque a água vai vir para o fundo, o óleo, por causa da densidade que nós estudamos, não fica em cima. Quando você misturou lá no seu copo, o óleo não subiu, por causa que a densidade dele é menor. Então o óleo vai vir para cima, o líquido que ainda está um pouco com emulsão vai ficar aqui no meio, e a água já vai vir para baixo. E aí só a água vai conseguir passar aqui, ó.
E aí vai estar terminando nosso tratamento, ó. Vai vir a água sem óleo, basicamente, para cá. Não é uma água tratada, né? Eu separei basicamente o que? O óleo, né? Tem um tratamento aqui eficiente para tirar o óleo, para fazer o tratamento do óleo. E aí vamos lá para as perguntas agora. Opa. O seu fabricante o indica para estabelecimento como poço, oficina, mecânica e lava-jato. O seu uso visa o quê? O que ele usa? Reaproveitar o óleo de cozinha? Nada a ver, né, pessoal? Nada a ver com óleo de cozinha aí. Produzir sabão? Também não, né? Decantar a água suja para reagir o óleo com a emulsão? Também não, né, pessoal? Na verdade, o que ele está querendo é separar a água dessa emulsão. Reduzir os poluentes oleosos antes da sua disposição final. O que ele está querendo fazer? Separar o óleo, né, pessoal? Tirar a água, o máximo de água e deixar o óleo aqui, depois ser recolhido para tratamento, né? Ele uma hora vai começar a acumular muito óleo aqui e vai precisar vir aqui retirar esse óleo e dar o seu descarte correto. Mas a água vai sair sem óleo para o tratamento final aqui, certo? Então a resposta certa aí, resposta D, ó, reduzir os poluentes oleosos antes da sua disposição final, certo, pessoal? Questão 9. Analise a charge ao lado. A crítica corresponde à exportação de. Pessoal, o que eles estão aqui na imagem? O que a gente pode ver que eles estão exportando? Soluções hidroalcoólicas? Não, né, pessoal? O álcool ele tem que vir lá da fermentação. A gente não estudou ainda, mas não estaria certo. Substâncias simples como o aço. O aço ele não é uma substância simples. Mistura como o minério de ferro ou substância composta como o bário? Pessoal, aí a resposta correta vai ser a resposta C, ó. A mistura como o minério de ferro, que eles estão exportando minério de ferro. Fazendo aqui agora uma ajuda na geografia, vamos lembrar que a geografia, pessoal. Por que eles estão, aqui está um buraco e o ferro foi parar na Europa e aqui no, basicamente Estados Unidos, Canadá, país de primeiro mundo, né, país desenvolvido? Porque as grandes jazidas que nós temos está aqui na África, o Brasil também tem. O Brasil hoje se tornou um dos maiores exportadores de minério de ferro. Então esses países aqui exportam para os países de primeiro mundo. Hoje, na verdade, o Brasil é um dos maiores exportadores e acho que 50 e poucos por cento do nosso minério de ferro vai para a China, porque a China hoje se tornou uma potência industrial, né? Então é quase tudo, a maior parte é utilizado lá na China para virar materiais e depois ser exportado para outros países. Então aqui eles colocaram, como aqui é mais antigo, é de 2012, fizeram um buraco só na África, mencionando que aqui na África retira aí os minerais, retira os seus minerais e exporta para os países de primeiro mundo. Que é uma verdade, né, pessoal? Porque boa parte é retirada aí da África e exportado, como diamante, entre outros. E aí, ó, maiores exportadores é a Austrália, que não aparece aqui na imagem, né? Índia, Brasil e África do Sul, né? África do Sul bem aqui embaixo, são os maiores exportadores de minério de ferro. E por que é uma mistura, pessoal? Que ele colocou como uma mistura como o minério de ferro. Esse ferro não é extraído da terra já sozinho, né? Ele vem misturado. Tem várias outras misturas, eu coloquei as três principais, ó. Hematita vem misturada aí, ó, na forma de ferro com oxigênio. Siderita ou carbonato, ó, vem o ferro com CO3. Então uma molécula de ferro ligado a três moléculas a uma molécula de CO3. Aqui, ó, duas moléculas de ferro ligado a quatro moléculas de oxigênio. E a magnetita, que se eu não me engano aqui no Brasil é a que mais tem extraído aí a magnetita, é três moléculas de ferro ligado a quatro de oxigênio. Então ele vem em forma de misturas, né, pessoal? Além disso aqui, ele vem misturado com outros materiais, né? Se eu não me engano, para cada 4 kg extraído, a gente consegue tirar 1 kg de ferro só. 3 kg são rejeitos. Quem lembra aí do Brumadinho, por exemplo, aquele Brumadinho, não tinha lá a barragem que estourou no área de rejeito de minério. Eles extraem o minério e boa parte do que vem junto com esse minério é retirado, né? Ele vem numa forma de mistura e não puro, certo? Ó, uma imagem
Aí, ó, magnetita, a hematita e a siderita. Pode ver que esse aqui até a cor dele é diferenciada, eles já são mais parecidos, né? Questão 10. Em uma atividade experimental realizada na sala de aula, uma professora transferiu uma pequena quantidade de um álcool sólido à temperatura ambiente. Então esse álcool ele está sólido à temperatura ambiente para um becker que continha água destilada. Após 1 hora, verificou-se que o álcool não se dissolveu. Então ele está dando a informação para nós aí que o álcool não se dissolveu. Em relação ao que foi observado durante esse período, é correto afirmar que esse álcool é um etanol? Não. O álcool e a água formam uma mistura homogênea? Se ele não se dissolveu, não é homogêneo. Eu vou conseguir ver a água e o álcool na forma sólida. O álcool não dissolvido é a água, forma uma mistura heterogênea. Esse aqui, ó. Se eu tenho lá o álcool na forma sólida e a água, eu vou conseguir ver as duas, então forma uma mistura heterogênea. O álcool e a água não se misturam porque o primeiro é uma substância simples, enquanto o segundo é uma substância composta. Não, né? Ele só não está se dissolvendo aí porque ele está na forma de sólido, né? Então a resposta certa é a resposta C. Vamos lá para 11, pessoal. Observe a imagem abaixo. O principal aspecto abordado nessa ilustração refere-se às... isso é um trabalho para um emulsificante. Lembra que a gente viu lá na aula passada? Emulsificante é alguma substância que é capaz de quebrar o óleo em pequenas partículas para se misturar. Então o óleo não vai ficar separado da água, ele vai conseguir se misturar. Então ele é capaz de emulsificar a gordura, é capaz de misturar a gordura com a água. E aí ele pergunta aí, essa ilustração refere-se a uma reação química? Substâncias simples, fonte naturais de caloria? Não, né, pessoal? Está se referindo a uma mistura heterogênea, porque antes de o vinagre entrar em atuação aí para fazer emulsificação, ele é uma mistura heterogênea. Então a resposta correta é a resposta A. Depois que o vinagre entrar em ação, aí não vai ser uma mistura heterogênea, vai virar uma mistura homogênea. Mas até ele entrar em ação, é uma mistura heterogênea. 12. Qual das seguintes características não seria conclusiva para identificar a água como uma substância pura? Olhando a cor, o ponto de fusão, ponto de ebulição ou densidade, pessoal. Utilizando aí a cor, né? Não seria conclusiva para identificar a água como uma substância pura, porque a cor ela é transparente e mesmo ela sendo transparente, ela tem um monte de sais misturados, né? Vários elementos químicos. Tanto que a gente fez na aula passada, pegamos uma garrafinha, olhamos uma garrafinha de água, tem várias coisas misturadas na água e a cor continua transparente. Então, olhando a cor, não dá para saber se ela é uma substância pura ou não. Olhando a densidade, dá para descobrindo ponto de ebulição, ponto de fusão, porque conforme eu vou misturando coisas, muda esse ponto de fusão e ponto de ebulição. Se eu misturo sal na água, o ponto de ebulição muda, o ponto de fusão também. Dependendo do que eu vou misturando nessa água, vai mudando. E a densidade também, né? Lembra quando nós estudamos densidade? Se eu vou misturando outros produtos nessa água, vai mudando a densidade. E aí acabou a nossa correção, né, pessoal? Agora a gente vai dar continuidade aí ao assunto. As misturas podem ser separadas, capítulo 3. Corrigem aí no caderno de vocês, arrume na apostila de vocês, arrume o que tiver errado aí e vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, pode tirar que eu vou estar online, pessoal. Vamos lá, pessoal, dar continuidade aí. Mistura pode ser separada. Ele traz aqui um pequeno texto falando da água doce e da água salgada. A água doce não é doce porque ela tem açúcar misturado, e sim porque ela tem poucos sais nessa água. Por isso que a gente chama água doce quando tem poucos sais misturados. E aí ele traz uma das separações da mistura que ocorre, né, pessoal? Que é através da dessalinização da água, que é cada vez mais viável. Uma vez que a água doce está cada vez mais difícil, não aqui no Brasil, mas em alguns países está difícil de ter
a conseguir água doce, é um processo que vem se destacando. No início, a dessalinização era muito cara, era um processo caro e não tão eficiente, mas cada vez a tecnologia tem evoluído, tem inventado novas formas de fazer a dessalinização, e hoje é um processo bem viável. Muitos países utilizam aí boa parte da sua água vindo proveniente da água do mar. Então, você tem aí países como Israel, retirando água lá do Mar Morto. Para quem não sabe, o Mar Morto lá é um dos mares que tem mais sal dissolvido na água, né? Tanto que as pessoas nem afundam lá, todo mundo boia. E Mar Morto porque não tem quase vida no Mar Morto. Israel retira essa água, faz a dessalinização para utilizar parte da água do Mar Morto. E aí vários outros países onde não tem muita água doce retiram. Depois vocês vão ler aqui na apostila, ele também traz outros países aí que utilizam. E nós também utilizamos, pessoal, lá no Fernando de Noronha. Eles, na ilha, é uma ilha, né? Fernando de Noronha é uma ilha, e não tem nascente de água doce. Então o que eles fizeram? Vários lagoas, então na época da chuva essas lagoas ficam cheias, e aí utiliza água doce. Porém, na época da seca ou quando não tem chuva suficiente, eles fazem também a dessalinização para suprir toda a necessidade da água que eles precisam utilizar lá na ilha. Então tem toda uma estação de tratamento lá de dessalinização na nossa ilha que pertence ao Brasil, né? Fernando de Noronha. E a gente vai ver que é uma separação de mistura, né, pessoal? Porque a água está misturada com o sal e eu tenho que fazer separação. Existem várias formas, mas a que mais é utilizada hoje em dia é aí a osmose reversa. Eu tenho aqui uma membrana semipermeável, onde não permite que os sais e outros elementos passem e só permite que a água passe. Claro que algum pouquinho acaba passando, não fica uma água 100% pura, mas ele segura a grande maioria de sais e outros elementos que acaba não passando. Por que o nome é osmose reversa? Porque normalmente essa água ela vai tentar vir para onde tem mais sais minerais dissolvidos. Então por isso que é osmose reversa, porque ele é forçado a passar ao contrário, né? Ele vem para onde tem poucos sais dissolvidos. Então essa água acaba passando para o outro lado da membrana e os sais ficam retidos. Qual que é o problema da dessalinização aí? É que acaba tendo resíduos, né, pessoal? Risco ambiental. Porque essa água que sobrou aqui acaba ficando muito concentrado de sal. Então aí tem que ter um cuidado com o descarte, de onde vai descartar. Porque ele está muito concentrado com sais, esse resíduo. Vamos lá então para o nosso processo de separação de materiais, né? Ou separação de misturas. Quando eu falo separação, é a mesma coisa que fracionamento, que eu vou fracionar, né? Por exemplo, eu tenho a água, vou separar em água e sal. Então eu fracionei, criei duas frações. E aí se eu separar a água do sal e de outros elementos, eu fui fracionando em vários elementos. Por isso que separação é igual fracionamento. E aí vai depender muito do que eu quero separar, tipo da mistura, se ela é homogênea ou heterogênea. As misturas heterogêneas são as mais fáceis de fazer separação, porque o produto já está separado ali, então eu só vou terminar de fazer separação. Nas misturas homogêneas, aí é mais complicado, né? Mais difícil, que é o caso da água e do sal. Estado físico, se ele está no estado sólido ou líquido, ou gasoso. E as propriedades físicas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade ou solubilidade. Nós vamos ver aqui, ó, por que isso aqui é importante, ó, ponto de fusão, ebulição e a densidade. A gente já viu lá que o óleo boia na água, porque a densidade dele é menor. Então, se o óleo sobe, a água desce, eu consigo facilmente separar. Se a água desceu, eu consigo tirar a água por baixo, o que sobrou o óleo em cima. Então, dependendo da densidade, é fácil. Como eu falei, misturas heterogêneas são bem mais fáceis de fazer a separação do que mistura homogêneas. Vamos ver aqui uma forma. Tem várias formas de separação. Nós vamos estudar a primeira aí, que é a destilação. A gente vai ver aqui a importância desses dois na destilação. Então, como que é a destilação, pessoal? Ele também serve para separar a água do sal, só que ele era um processo muito caro, então ficava inviável de utilizar. A osmose reversa fica mais barato, mais rápido, e por isso que hoje é a mais utilizada.
mas a destilação daria para separar a água do sal. A gente já vai ver como ali na imagem. E aí é grande importante o ponto de fusão na destilação. Eu preciso ter materiais misturados, mas que possuem ponto de fusão diferente. Vamos aqui para a imagem para ficar fácil. Ó. Por quê? Eu vou ter a mistura aqui e vou aquecer essa mistura. Quem tem o ponto de ebulição menor vai evaporar primeiro, certo? Se ele vai evaporar primeiro, o outro vai continuar aqui na forma líquida. Esse que evaporou, vou trazer para cá para não tampar. Esse que está evaporando vai subir e vai passar por esse cano. E aí, chegando aqui, a temperatura vai diminuir e aí vai escorrer. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse uma mistura de água e álcool, o álcool, ponto de fusão é em 70, 80. Então, ele vai passar para o estado gasoso muito antes da água, porque a água não tem um ponto de fusão em 100 graus. Então, se eu manter essa temperatura aqui de 85 graus, vamos supor, o que vai passar principalmente aqui vai ser o álcool. Então, eu vou levar o álcool para cá e a água vai ficando aqui. Mas vamos pegar aí a mistura do sal. Então, eu tenho o sal e a água aqui, a água do mar, com sal dissolvido. Ó, o sal, o ponto de fusão dele é em 1400 graus e a água em 100 graus. Então, eu coloquei minha água com sal aqui e comecei a ferver essa água. Todo aquele vapor que está subindo só a água. Ele não sobe sal junto, o sal fica tudo aqui. Então eu coloquei em 100 graus esse meu vidro, a água começa a passar para o estado gasoso. Ele sobe aqui na forma de vapor, quando chega aqui ele resfria, ele deixa de estar 100 graus, ele volta para o estado líquido. Ele só vai se manter em 100 graus, só vai se manter no estado gasoso enquanto estiver na temperatura alta. Quando ele chega aqui nessa parte, ele é resfriado. Se ele é resfriado, ele volta para o estado líquido. E aí a minha água pinga nesse outro vidrinho. E aqui vai ficando apenas o sal. Até que ferva toda a água e toda a água passa para o estado gasoso. Quando chega aqui, volta para o estado líquido. Eu separei a minha mistura. Aqui vai ficar o sal, aqui vai ficar a água. Então, destilação é sempre nesse processo. Eu evaporo uma substância e vou mantendo a outra, eu vou destilando. Destilado, lembra de destilação, eu vou passando um para o outro lado. Destilado e eu passo o outro para o outro lado. Através do que? Do calor, olhando o ponto de ebulição. Agora, se eu tenho dois elementos que o ponto de ebulição é muito próximo, por exemplo, a água é 100 graus e eu tenho um outro material dissolvido que o ponto de ebulição é 98, 97 graus. Eu vou ter dificuldade em fazer a destilação. Eu preciso ter materiais com ponto de ebulição distante um do outro para conseguir utilizar esse método. Então, pessoal, vocês vão ler essa página aqui depois, a anterior também, para ver se não ficou nenhuma dúvida. Mas vamos lá recapitulando. Então, o que é o processo de destilação? Onde eu vou utilizar o calor para que uma substância evapore antes da outra. Então, eu tenho que ter o ponto de ebulição distante uma da substância da outra, para que uma evapore, depois resfrie aqui pelo condensador e ela vai cair para o lado de cá, vai passar por deste lado, vai passar para o outro lado. E aqui vai permanecer a outra substância. Então tem que ser uma mistura onde o ponto de ebulição das duas substâncias seja bem diferente. Se for muito próximo, não dá para usar destilação. Então destilação é um dos processos que eu tenho de separação de mistura, tanto homogênea como heterogênea. Se eu tivesse aqui água e pó de serra, claro que não é o mais aconselhável, porque isso aqui acaba gastando muita energia para conseguir fazer isso. Eu tenho que aquecer toda a água, resfriar ela para ela vir para de cá. Mas se eu tivesse aqui areia e água, a areia não vai evoluir, não vai passar para o estado gasoso, a água vai passar, eu separo. Claro que no caso da areia e da água, eu utilizo outra forma de separar a mistura, mas daria também, eu conseguiria separar com a destilação. Então leia essa página com cuidado, pessoal. E aí a gente vai passar no sistema aí, pessoal, na produção de aguardente, né, conhecido como a pinga. Eu também tenho a destilação, porque eu produzo, faço a fermentação do caldo da cana e aí eu preciso separar depois o álcool da água. Então eu uso a destilação também. Qual que é o processo aí dessa fermentação, pessoal, para produzir o álcool, conhecido também como etanol?
Então, para produzir o álcool, tanto esse álcool de combustível que a gente usa nos carros, como a pinga ou álcool para produzir outras bebidas, eu tenho lá a cana. Faço a extração da cana, faço o tratamento do caldo, então vou espremer aquela cana, fazer aquele caldo da cana que a gente conhece. Aí ou eu deixo evaporar, vira o açúcar, cristalizo, ele deixa evaporar a água, fica só o açúcar. Ou eu pego esse melado, esse caldo de cana e coloco ele para fermentar com fungos. Os fungos vão fermentar o açúcar e vão produzir o álcool. E aí nessa parte que entra a destilação, eu tenho lá o restante, o que sobrou daquele líquido e o álcool. Eu quero só o álcool. Eu faço a destilação para mim obter o álcool, 100% do álcool que eu quero no outro vidrinho. E o restante que fica é a sobra, certo? Então vamos retomar de novo aqui para não ficar dúvida. Só tenho a cana, faço a extração da cana. Aí eu espremo a cana, né? Sai aquele caldo de cana que o pessoal toma nas feiras. Aquele caldo de cana, se eu deixar ele evaporar a água, vira o açúcar. Claro que não vira esse açúcar branquinho, vira aquele açúcar mascavo. Aí ele tem que passar por um refinamento para ficar branquinho. Mas já vira o açúcar. Se eu não quero produzir açúcar, eu pego aquele caldo de cana e levo ele para ser fermentado por fungos. Aí o fungo vai pegar aquele açúcar daquele caldo e vai produzir o álcool. O álcool é produzido pelo fungo. Só que vai ficar a água misturada com álcool e eu quero apenas o álcool. Aí eu vou fazer a destilação, aquele processo que a gente viu ali em cima, onde o álcool vai evaporar primeiro e vai passar para o outro lado. Aí eu tenho só o álcool. E o restante é a sobra do produto que vai ter outro descarte. E aí eu fico com o meu álcool separado. Pode ser obtida aí, através da cana de açúcar, do milho, da beterraba, da batata, qualquer coisa que seja açúcar, porque aqui o fungo ele precisa de açúcar, ele fermenta o açúcar, ele utiliza o açúcar para se alimentar e o que sobra é o álcool do processo do fungo. Então pode ser qualquer coisa que tenha grande quantidade de açúcar. O mais utilizado aqui no Brasil é o cana-de-açúcar, mas aqui em Mutum mesmo nós estamos tendo aí duas ou três empresas, se eu não me engano, que estão montando aqui indústria de produzir álcool através do milho, porque o milho tem a grande quantidade de açúcar também. E pode ser feito também da beterraba, da batata e outros vegetais aí. Aí aqui ele trouxe, pessoal, mais por questão de curiosidade. Vocês vão ler aqui, atualmente o Brasil produz o etanol de primeira geração e segunda. Esse que a gente abastece o carro, ele é chamado de etanol hidratado, porque ele tem uma porcentagem de água, 4 a 5% é água. Ou o álcool anidro, que é chamado de álcool puro, onde não tem quase nada de água, é 99,67% de álcool, então não tem quase nada de água, ele é álcool puro, ele é chamado de etanol anidro. O outro que a gente abastece o carro é chamado de etanol hidratado. Esse que a gente passa nas mãos, que agora está por causa do coronavírus, ele não é álcool 70%. O que ele é álcool 70%? Ele é 70% álcool, 30% é água. Então ele é hidratado também, com 30% de água. E aí, para que utiliza o álcool puro? Esse álcool puro é usado para produzir vários outros compostos na indústria, utilizado para produção de tinta, entre outros, e também é utilizado na mistura da gasolina. Essa gasolina que a gente tem no posto, eles acrescentam um pouco de álcool nela para diminuir o poluente e para baratear um pouco também essa gasolina. Pessoal, esse processo da destilação aí é porque a gente quer acelerar o processo, mas ele pode também ocorrer de modo natural aí com uma evaporação. Se eu pego, por exemplo, um copo de água e sal e deixo lá vários dias aquela água, a água não vai evaporando lentamente? Se eu deixar vários dias, no final vai sobrar só o sal. Mesma coisa com outros elementos, aqui se eu pegar o caldo de cana e colocar o caldo de cana, deixar lá vários dias no ambiente, essa água vai evaporando, no final sobra o açúcar, sobra o elemento que não se evapora nessa temperatura. Então eu posso usar aí a evaporação para separar a mistura, só que é claro que nesse processo eu vou perder a água, mas eu vou conseguir separar, vou conseguir ficar só com sal, vou conseguir ficar só com açúcar
utilizando aí a vaporação, certo? Pessoal, agora vocês vão fazer essa atividade 2 e essa atividade 3 e 4 para me entregar até segunda-feira, na verdade até domingo, né? Que segunda a gente já tem outra aula. Então até domingo você tem para me entregar aí essa questão. A 1 já está respondida, você só vai ler, você vai fazer a 2, a 3 e a 4. Certo, pessoal? Bom estudo. Esse vídeo ficou mais comprido um pouco por causa da correção das atividades, mas vamos lá, estudando, pessoal. Se ficou alguma dúvida, volta no vídeo de novo, assiste de novo, que às vezes aqui no vídeo a gente acaba indo mais rápido que na sala de aula, porque não tem pergunta dos alunos fazendo. Então volta, escuta de novo, assiste. Senão também eu estou online ali para estar tirando a dúvida de vocês. Certo, pessoal? Até mais, até a próxima aula.